Oi pessoal, aqui quem fala é Thiago do canal Poliglossa. Estamos retornando com os vídeos a respeito de idiomas em geral e dessa vez num formato um pouco mais informal e diferente do que a gente fazia. Então antes da gente começar, se inscreve aí no canal, deixa seu like para ajudar o canal a se expandir e depois deixa aí um comentário do que você achou desse vídeo. No episódio de hoje vamos falar sobre línguas e dialetos. Uma das primeiras coisas que precisamos ter em mente é que as línguas elas são divididas e agrupadas em famílias. Cada família linguística ela pode ter dezenas, centenas e até milhares de línguas dentro dessas famílias. É o caso, por exemplo, da família nígero-congolesa. Essa família reúne mais de 1.500 línguas. Assim como também existem línguas que não pertencem a família nenhuma, são chamadas línguas isoladas. Cada família linguística ela possui um ancestral comum, que é conhecido como protolíngua. Na maioria dos casos, essa protolíngua ancestral ela não é conhecida. Ou seja, geralmente ela é reconstruída através de comparação, né, dos diferentes membros da família. Ou seja, dentro de uma família tem vários idiomas. Você pega aqueles idiomas e começa a comparar, ou seja, usar um método comparativo. Assim, através desse processo, apenas uma parte da estrutura e do vocabulário de uma protolíngua é reconstruído. Um exemplo de protolíngua reconstruída é o proto-indo-europeu, que pertence à família indo-europeia. Nesses casos, a gente está trabalhando aí com a ideia de línguas hipotéticas, não necessariamente que existiu e que foi desse jeito. Basicamente, todas essas línguas que estão agrupadas em famílias, elas também possuem dialetos. A palavra dialeto, ela vem do grego dialectos e significa basicamente conversação, conversa, maneira de falar, certo? Então é basicamente a forma como uma língua é realizada numa região específica. Nesse caso, a gente pode entender dialeto como uma variante, ou seja, uma variante linguística. Eu estou usando como base o livro de Charlie Berlitz, intitulado As Línguas do Mundo, e ele traz aqui um conceito de dialeto, que diz o seguinte: considera-se como dialeto uma variante de um idioma, que é diferente o bastante da língua-mãe em termos de pronúncia, vocabulário ou idiomatismo, para causar alguma dificuldade na compreensão. Então, basicamente, o primeiro mito que a gente precisa desmistificar é que um dialeto não é uma língua menor, certo? Um dialeto, na verdade, é uma variante de uma língua. Por outro lado, qualquer língua, qualquer idioma, por menor prestígio que ela tenha, ela não deixa de ser uma língua e passa a ser um dialeto só por não ter aquele prestígio. O que ocorre também, com frequência, é que muitos dos dialetos, né, eles passam depois, eles se transformam com o tempo em línguas independentes. Para a gente poder exemplificar isso, a gente volta lá no Império Romano, né, onde o latim era a língua oficial, porém, no reino, ou melhor, lá no Império, cada um falava um jeito diferente do latim. E esse latim começou a ficar diferente, cada vez mais distante da língua-mãe, e foi se transformando até virar o que hoje a gente conhece como línguas latinas. Né? Se transformou aí no francês, no italiano, no espanhol, no português. Atualmente, algo muito parecido com isso que eu acabei de narrar, acontece nos países árabes. Quem já estudou árabe ou tem alguma noção sobre a língua árabe vai entender basicamente o que eu quero dizer. Lá nos países árabes você tem o árabe padrão, que é a língua oficial, a língua usada em todos os países. Porém, essa língua ela não é falada por ninguém dentro de casa, nas ruas. Ela é uma língua basicamente escrita e ela é usada nas universidades, é usada na mídia, no jornal, mas ela não é uma língua falada. Porém, essa língua ela é oficial e ela é igual para todos os países árabes. No dia a dia, os árabes usam o que eles chamam de dialetos. Ou seja, cada país árabe tem o seu próprio dialeto. No entanto, esses dialetos são tão diferentes entre si que, por exemplo, um iraquiano ele não consegue entender uma pessoa do Marrocos. Ou seja, para que eles se entendam, eles precisam utilizar o árabe padrão. Então, na prática, o que os árabes chamam de dialetos, aqui, essas línguas, né, que eles falam lá, que eles chamam de dialetos, na verdade já são línguas independentes do árabe formal, do árabe padrão. Porém, por uma questão política, uma questão que envolve outros fatores, eles preferem chamar apenas de dialetos. Por outro lado, você tem línguas aí que são muito próximas uma da outra, que são praticamente a mesma língua, mas por uma questão política também, diz-se que são línguas diferentes. Né? Por exemplo, você tem o croata e o sérvio, né, que são duas, basicamente, a mesma língua, mas por uma questão política,
eles consideram duas línguas distintas. Então, basicamente, eu posso encerrar essa ideia com uma frase célebre que dizia o seguinte, que uma língua é um dialeto com exército e marinha. Ou seja, uma língua é basicamente algo político. Então, basicamente, muitas dessas línguas que hoje são línguas universais, como o próprio português, né, o espanhol, o francês, outrora já foram dialetos de uma outra língua, nesse caso do latim. Então, muitas vezes, quando uma língua ela começa a ter prestígio, ela começa a se espalhar, seja por qual natureza for, ela geralmente ela tende a se tornar uma língua oficial, que é basicamente aquela em que o governo, né, conduz seus trabalhos. E somente quando o governo decide adotá-la para esse quesito, é que uma língua se torna oficial. É interessante também a gente notar que não somente países, né, adotam línguas como oficiais, né, para emissão dos seus documentos. Como, por exemplo, a gente tem as Nações Unidas, né, que aí ela adota seis idiomas. São eles o chinês mandarim, o francês, o inglês, o russo, espanhol e o árabe. No caso das Nações Unidas, né, da ONU, esse termo oficial significa basicamente que todos os pronunciamentos ela vai ter tradução simultânea para essas 6 línguas, certo? Porém, a ONU ela possui as línguas denominadas línguas de trabalho, que basicamente é o inglês e o francês, né? Ou seja, nessas duas línguas é que vão ser traduzidos, vão ser utilizados documentos nessas duas línguas aí. Então, basicamente, fora essas definições que eu trouxe até aqui, existem outras, de outros autores, de outros linguistas, né, que diferem um do outro. Nesse caso, eu queria saber de você, que chegou até aqui, o que é que você entende por dialeto? Se para você é a mesma coisa, dialeto, língua, se dialeto para você a diferença é o sotaque, né? O que, na sua cabeça, no seu conceito, o que seria um dialeto? Nos próximos vídeos irei trazer mais algumas ideias, alguns conceitos ligados a línguas e aprendizagem de línguas em geral. E aí você pode deixar, né, alguma sugestão, caso você queira, que eu traga aqui e comente para vocês. No mais, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.